Fala pessoal, tudo bem? Para você que está acompanhando a programação da Band Paulista, estamos começando mais um DNA. Que bom saber que você está aí do outro lado. Muita gente nos acompanhando em casa, outras tantas pessoas que estão nos acompanhando no trabalho. E você deve estar se perguntando, né? Cadê o apresentador do programa? Tá aqui do meu lado, Marcos Scaldelay. Aliás, deixa eu só falar um negócio para você que está nos acompanhando, né? Por quê? Isso é porque é uma homenagem que a Band Paulista está fazendo não só para o Marcos, mas também para você que sempre nos acompanha e também para a equipe, né, do DNA, que está completando 5 anos na grade de programação da Band Paulista. Eu não sei quanto a você, tá? Mas eu, quando eu fico do lado de onde você está, né, quando a gente que tem o hábito de entrevistar e passa a ser o entrevistado, é complicado, né? Tudo bem com você, Marcos? Tudo ótimo, graças a Deus. E você falou 5 anos e passa tanta coisa na nossa cabeça, né? Porque... se pegar o número de entrevistados, né? A quantidade de gente que já passou por aqui... Você já parou para contar? Eu quase não tenho programas repetidos, né? Mesmo quando chega janeiro, por exemplo, eu acabo gravando e deixando no estoque. Então, se você imaginar que num ano aí nós temos 12 meses, são 4 programas por mês, 48 vezes 5, mais ou menos uns 220, 230 realmente entrevistados aqui. É muita gente desse Noroeste Paulista. Que balanço que a gente pode fazer desses 5 anos? Eu fico muito feliz porque o programa, a gente não só conhece o empresário, conhece ele na sua vida natural, normal, fora da atividade profissional. Então, me surpreendi bastante, né? Casos de dar muita risada, que você não imagina que aquela pessoa tem como hobby ou gosta de determinadas coisas. Me emocionei muito, porque nesses 5 anos tantas coisas aconteceram e eu sempre gosto de fazer um entrevistado, agradecer, ser grato por quem ajudou, homenagear quem é seu ídolo. Então isso traz uma emoção enorme. E aprender, né, que esse nosso Noroeste é muito rico. Você não imagina o perfil de empresa que tem numa cidade ou na outra e você fica de boca aberta. O tamanho dessas empresas, né? A gente imagina muito esse mercado que acontece nas capitais, mas a riqueza que tem no nosso interior e graças a Deus o DNA me proporciona. E o carinho do público. Onde eu ando, as pessoas muito simples chegam até mim, olha, eu adoro porque eu me inspiro. É um programa que você termina de assistir e dá vontade de você ter a vida que aquela pessoa construiu, né? Dá vontade de você aplicar no seu dia a dia o que você está aprendendo que aquela pessoa colocou na vida dela e transformar ela num grande empresário. Então, é uma satisfação total. E não é fácil, né? Conversar principalmente com os empresários, eles que têm esse hábito de serem assim, um pouco mais fechados, né? E eu já conversei com alguns empresários, inclusive, que passaram aqui pelo DNA, e eles falam que quando eles sentam nessa cadeira, eles têm essa facilidade de conversar e contar coisas que muitas vezes nem os funcionários sabiam, né? Isso é muito interessante, né? Eu tento tirar o máximo de situações, de coisas assim diferentes. Então, até na organização do programa, eles fazem um roteiro, me passam, faz uma entrevista, aí pede para preencher lá algumas informações. Eu dou uma lida por cima, mas a minha condução é conforme a conversa, né? Eu vou tirando conforme a conversa. E é muito legal, porque o empresário também tem a vontade de falar, de mostrar esse outro lado dele, que as pessoas talvez não conheçam tanto, né? A gente sempre tem algo que a gente gosta muito como hobby, ou quer fazer um carinho para alguém através das palavras, né? E colocar isso a público. Então, eles gostam de sentar aqui. Eu falo para eles, é como se estivesse no sofá da sua casa. Vamos bater um papo aqui e eu vou perguntar tudo e você me responde. Se tiver alguma coisa que você realmente não goste, depois a gente corta, mas nunca precisamos cortar nada. É isso que a gente realmente sente das pessoas que vêm aqui. Marcos, você se lembra de como que surgiu a ideia de criar o DNA? Isso lá na época do Ricardo ainda, né? Foi. Na verdade, eu estava fazendo um evento do LEAD, bem no meu começo aqui, né? Sou presidente do LEAD, Noroeste Paulista, e apresentando esse evento, terminou, o Ricardo veio para justamente conversar comigo e falar, olha, seguinte, gostaríamos de te fazer um convite, né? E nessa época,
eu já tinha sido assediado por uma outra emissora aqui que veio conversar comigo. E quando o Ricardo me passou e falou o perfil do programa, e pela tradição que a Band tem em jornalismo, ia ser antes do jornal, né, da Band no sábado, falei, vou embarcar nessa. Né? E o objetivo, a minha conversa já é com o empresário. Então, uma troca. Né? O empresário ter a oportunidade de falar sobre a sua empresa e a sua vida em um canal aberto e, ao mesmo tempo, eu ter a oportunidade de conhecê-lo para ajudá-lo no dia a dia, através de todos os meus projetos que eu também faço. Então, eu vivo esse meio 360 junto ao empresário. E essa conexão deixa a gente muito presente na vida dele naturalmente. Não é uma situação forçada, é uma situação natural. Então, quando ele sabe o respeito que eu tenho pela história dele, como ele também adquire um respeito pela minha história. Olha, para você que está acompanhando o DNA aqui na tela da Band Paulista, nesse primeiro bloco a gente vai falar muito ainda do programa, né? E você vai conhecer muito mais ainda sobre o Marcos Scaldelay no próximo bloco. Mas ainda continuando a falar aqui do programa, ô Marcos, 5 anos se foram. E agora, os próximos 5? Eu sempre quero trazer coisas novas. Eu tenho vontade, né, de me superar, de poder falar numa linguagem ainda melhor com esse empresário. E a gente tem ainda muitos empresários para conhecer. Né? Eu falei para você que foram mais de 220, mas é pouco ainda quando a gente entende o Noroeste como um todo, porque a nossa abrangência é muito grande. E tem muita gente para sentar ainda nesse sofá. Mas eu quero aprimorar em formato. Eu quero aprimorar em maneiras de tirar coisas desse empresário e deixar cada vez mais leve, gostoso. Teve programas que foram históricos, assim. Sim. Eu vou mencionar um dos primeiros. Algumas histórias. Olha só. O primeiro programa que eu fiz não foi aqui no estúdio. Né? Foi um programa gravado. Eu estava lá. Você estava lá? Estava. Foi gravado num restaurante. Sim. Né? É o Toro. Sim. E eu fiz o primeiro programa com um entrevistado. E o segundo programa, esse segundo entrevistado, que é outro empresário, o primeiro não se dava com o segundo. Eu nunca soube disso. Eu soube agora. Falou, uma pessoa me contou, falou assim, vou te contar uma história. O teu primeiro entrevistado não se dá com o segundo entrevistado. E você colocou os dois e fica aguardando. Eu nunca soube. Ou seja, até os inimigos são bem-vindos, né? Nossa, assim. E outra história. O Paulo Emílio, que todo mundo conhece aí, da festa de peão famosa de São José do Rio Preto, né? O Paulo, quando sentou aqui, eu pergunto o hobby dele e ele me fala tocar piano. Ele, que... Ninguém imagina, né? A forma como se veste, você já sabe, ó, o como ele é voltado a esse universo. A gente imagina tocar viola, tudo. Toca piano. Oi? Né? Me desconcertou na hora, assim, mas risada. E emoção. Acho que teve um dos programas que foi com o Dr. Gubolin, que trabalha no Alsta e que ele passou pelo Covid, ele foi entubado, ele despediu da família antes de ser entubado, ele ficou mais de 3 meses, quase 100 e tantos dias, e ele conseguiu sair. Mas saiu assim, teve que lutar para a vida e se refazer. E eu fiz um programa de final de ano com ele. Assim, chorei muito no programa. São programas que me marcaram e tenho certeza que quem acompanha também marcou muito, porque foi uma verdade absoluta dessa entrega num momento tão difícil que a gente viveu. Então, eu tento trazer também empresários que estão vivendo assuntos que são os assuntos do momento, para a gente dar o frescor, né? Da atualidade, daquilo que o povo também quer escutar. Já pensou em escrever um livro, DNA? Livro? Agora, olha, são muitas histórias, né? Como eu tenho 4 livros lançados, o 5º pode ser sobre as histórias do programa DNA. Você me deu uma ideia. E tem, ó. Viu? Tem muitas. Tem muitas histórias. Tem muitas. Algumas que eu nem posso falar assim na TV aberta. Pode ser DNA. Os inimigos lado a lado. O subtítulo. Mas muito bom. Eu acho que a satisfação, quem vem, na verdade o DNA acaba sendo uma grande homenagem para o empresário e para a família dele. Então eu já tive gente que sentou aqui, o Bruninho Malvese, por exemplo, do Grupo Ímpar, ele falou,
Marcos, você não sabe a felicidade que você causou na minha família, ver minha avó sentada, assistindo a minha história. Então, é a oportunidade de celebrar o sucesso do empresário, não só para ele, mas com toda a família. Marcos, a gente precisa tomar uma aguinha, né? A gente precisa ir para o intervalo agora. Viu como esse apresentador fala muito? Como fala, viu? Rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco o DNA volta e aí você vai saber mais detalhes, principalmente da vida do Marcos Scaldelay. Até já. Estamos de volta com o DNA aqui na tela da Band Paulista. Muito bom saber que você está com a gente. O programa hoje mais do que especial. Então, se você ligou a televisão agora, não se assuste. O Marcos Scaldelay está aqui comigo, claro, porque é um programa mais do que especial. O DNA que está completando 5 anos na grade de programação da Band Paulista. Uma forma que a emissora encontrou de homenagear não só a equipe, não só você telespectador, mas principalmente o apresentador titular do programa. Marcos, agora sim, quem é Marcos Scaldelay? Se você pudesse dar uma resumida. Olha, um jovem lutador que sempre saiu de casa com vontade de vencer, um jovem criativo, um jovem que quer fazer as coisas diferentes. Eu tenho muita sede de viver, não gosto de dormir. Você não gosta ou não consegue? Não, eu não gosto. Eu consegui, eu deito, durmo. Eu não tenho problema, mas eu não gosto. Eu enrolo para dormir. Como diz a minha família, ele é o inimigo do fim. Comigo não tem fim. Se eu vou numa festa, eu tenho que ser o último a ir embora. Eu gosto de viver. Eu gosto de ser visto, ser lembrado. Eu gosto de ser relevante na vida do outro, né? Uma vez eu perguntei para o meu filho. São quantos filhos? 2 filhos, o Bernardo e a Valentina, 11 e 10. Eu perguntei para o meu filho e falei assim: B, se o papai morrer, tadinho, já começou a ficar quase chorando lá. Falei, se alguém perguntar, quem foi seu pai? O que você vai responder? Ele parou assim, olhou para mim e falou: joga no Google. E eu entendi a resposta dele. Porque realmente a minha trajetória é uma trajetória de muita luta, sucesso e que chamou muito atenção. Sim. A minha história muito em evidência. Então, realmente vocês conhecem minha trajetória com muito destaque mesmo dentro do Google. E eu entendi. E para mim é um orgulho. Eu tenho 2 filhos, sou casado, fiz 15 anos de casado, mas estou com a minha esposa há 21 anos. Eu não tenho vida de pai nem de marido de terça a sexta. Eu viajo toda terça, volto sexta ou sábado. Porque você não mora em Rio Preto, é isso? Eu não moro em Rio Preto. Eu moro em São Paulo. Minha esposa é de São Paulo, meus filhos são de São Paulo, mas eu tenho minhas atividades fortes aqui no Noroeste Paulista e viajando no Brasil inteiro, fazendo palestras, né? Empresa aí do Brasil inteiro. Então eu não tenho essa vida presente. Mas quando eu chego de final de semana, eu tento fazer uma dedicação 100%. Então, eu até falo para minha esposa, muitas vezes eu tenho vontade de ficar na minha casa. Mas se meus filhos querem sair, se meus filhos querem que eu vá no aniversário, querem que eu faça isso e aquilo, eu vou. Eu faço, porque eu me dedico e sei a importância de se dedicar às pessoas que estão do meu lado, que me amam e que me recarregam aí. E tem que aproveitar essa fase deles também, né? Mas eu acho que eu luto para ser relevante na vida do outro. Eu gosto de ser relevante na vida do outro. E você acha que você é relevante na vida dos outros? Principalmente nas pessoas que estão próximas? Eu acho que sou aquele cara que muita gente gostaria de ter do lado. Que eu sou um verdadeiro amigo, sabe? Quando eu gosto. Eu sinto falta. Eu não sei viver, isso minha esposa também, a gente não sabe viver sem relação de amigos. Minha casa é sempre cheia, minha vida é sempre cercada de amigos. Até amigos meus falam, nossa, a gente tem hoje um círculo de amigos porque você que apresentou. E quando eu vejo, eu estou unindo pessoas muito diferentes. Eu estou unindo, eu sou católico, né, equipista de Nossa Senhora, eu vivo intensamente a minha fé e religião. Então eu tenho amigos da religião, que às vezes estão junto com meus amigos de festa, de balada, que estão junto com meus parentes. Então eu misturo tudo, quando eu vejo eles estão a melhor amigo entre eles. E além da balada, você já disse que gosta de escrever. Gosto. E o que mais? Cantar.
Adoro, sempre cantei, eu tenho minha vida, tive banda que teve em programas importantes da televisão aí, mas... Qual é o nome da banda? Chama Bregalize. Nossa, na hora que alguém foi consultar, vai falar, esse louco fazia isso. Mas eu já publiquei, até porque um dos programas foi do Jô. Mas Bregalize cantava que estilo? Mamonas, tipo música do Mamonas, aquelas de duplo sentido, de brincadeira. Sim. Mas a gente chegou a fazer em São Paulo bastante sucesso. A gente era a atração dos casamentos. Então eu entrava cantando Sidney Magal, Blitz. Esse momento dos anos 80, segurei muita festa de casamento. Gosta de viajar? Adoro. Onde você gosta de ir? Então, eu gosto muito de viajar e eu considero a viagem o melhor investimento que você faz na sua vida. Também. Então, eu gosto de vivenciar a cultura dos locais. Adoro a Europa, por mais que eu seja consumista, eu sou consumista e gosto dos Estados Unidos, sim, tá? Mas eu prefiro 1000 vezes a Europa. Então, tem países que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu adoro, assim, se eu pudesse, às vezes me perguntam, Marcos, e carreira internacional, né? Eu tive já a oportunidade, quando eu trabalhei 10 anos na General Mills, eles quiseram me mandar para os Estados Unidos, e eu não quis, eu queria fazer sucesso no meu país aqui, ser diretor no país, ser sucesso aqui no país. Mas eu não tenho vontade de morar nos Estados Unidos. Se eu fosse morar fora, eu moraria também não. Na Europa. Eu adoro, né? E gosto de viver cultura. Então, se eu estou na França, eu quero curtir, viver o que eles vivem lá. Se eu estou na Itália, que é muito mais parecido com a gente, quero viver o que está lá, gosto bastante. Você tem algum ídolo? Tenho. Meu Deus do céu, esse daí, meu maior ídolo, eu deixo ele enraizado. No meu último livro, eu fiz a dedicatória para ele em vida, que é o Silvio Santos. Eu só tenho ele como ídolo. Não tenho mais ninguém. Ele é o meu maior ídolo. Eu sou apaixonado por ele. E é engraçado que isso passa de pai para filho. Meu filho idolatra o Silvio Santos. Meu filho tem 11 anos. E ele adora. Mas é difícil quem não gosta, adora. Né? Ele assiste o programa e fala, pai, ele é engraçado, né? Essas mulheres, ele tira sarro dessas mulheres da auditória. Ele é impressionante. Para mim, ele é o maior ídolo. Ele é um cara que... Ele, acima do bem e do mal hoje, para mim. Então, quando ele fala aquelas besteiras que às vezes ele fala, e hoje eu não consigo criticá-lo, não gosto de quem fala mal dele, não deixo. Eu tenho um respeito e um carinho enorme pelo ser humano que é. Para mim, é o maior marqueteiro desse país, que chega no coração do público da forma como ele quer chegar. E você sabe que eu sou um cara que penso muito isso. Eu sei que tudo que ele faz é bem pensado. O Silvio Santos não age sem pensar. E eu sou um cara que eu tenho essa cabeça o tempo inteiro. Eu estou em cima do palco apresentando os eventos, eu estou no programa, eu estou em contato. Eu quero que aquele perceba algo, eu quero tocar o coração daquele, eu tento chegar o máximo dessa maneira. Então, para mim, assim, é um cara fenomenal. E você falou muito rápido, eu queria que você falasse um pouco mais sobre quem de fato manda na sua casa, né? A gente tem uma relação... Você falou 15 anos, né? 15 anos de casado, 21 juntos. Nós somos muito diferentes, né? Mas eu acho que a gente se completa. E eu acho que a base do nosso relacionamento, o que faz sustentar fortemente até hoje, é porque a gente tem Deus nesse tripé. Casar não é fácil. Viver uma vida como a gente vive não é fácil. Mas quando a gente tem Deus com a gente, tudo a gente releva. E eu aprendi que eu não tenho que consertar o outro. Eu tenho que viver com os erros que a pessoa acaba fazendo. Você, óbvio, né? Tem tipos de erros e erros que eu considero erro para a pessoa, talvez não pelo processo de educação que tem e tal. Então a gente tem que saber lidar com a diferença. Então, sem olhar para mim, olhando agora para a câmera, claro que ela vai assistir. Então diz para ela o que você sente para ela na 2. Eu falo para ela bastante assim, ela sabe que ela é minha grande parceira, uma pessoa que entende esse meu modelo de vida e entende o quanto me faz feliz trabalhar como eu gosto de trabalhar, me envolver nos meus assuntos profissionais como eu me envolvo. E que ela não é só muito especial por ser a minha parceira, por ser a minha mulher, por ser a mãe dos meus filhos, que ela tem um fardo aí carregando quando eu não estou junto. E casamento é para toda a vida. Estou com ela porque deve e vamos juntos. Que a gente tem muito que trilhar. Chama Kelly. Kelly.
Kelly. Kelly. É. Essa é a verdadeira dona, né? Essa é a verdadeira Essa dona. quem manda. Brava. Ixi. Brava pra caramba. Vamos lá, agora para o telespectador. O que você pode falar para o seu telespectador, aquela pessoa que te acompanha todo final de semana e sabe que você vai estar ali e vai trazer sempre uma entrevista gostosa para as pessoas que estão em casa? Eu recebo muitos comentários, né, que me acessam lá pelas redes sociais e do programa e dos livros que eu escrevo. E o que eles falam muito é a minha linguagem fácil de lidar com os assuntos, às vezes, que é mais difícil. E assim, o que você sempre pode esperar de mim? Leveza. Porque, para mim, não existe problema que não seja resolvido. Lógico que a morte não tem solução. Mas mesmo na morte, num sofrimento, eu acho que a gente tem que tirar o melhor de tudo. Tem um último livro que eu lancei, eu sempre no último capítulo dos meus livros eu falo sobre uma experiência de fé. E nesse livro eu conto de um casal de amigos que teve um filho que perdeu com 21 anos de câncer. Nossa. E eu, no velório, me incomodava porque eles não choravam. E na hora do enterro ele virou e falou assim, eu estou muito feliz, né? Falando frente agora, estou muito feliz. Um momento onde eu tenho que agradecer Deus pela oportunidade dessa pessoa me chamar de pai durante 21 anos. Eu falo, no maior sofrimento que um ser humano pode ter, quem é pai sabe, e o cara tirar esse aprendizado, né? Falar, foi um tapa na minha cara. Isso eu levo para a minha vida. Então, por pior que seja o problema que eu venha passar, eu tenho que agradecer e valorizar os momentos importantes e felizes que sempre eu tive, que foram proporcionados a mim. Eu vi você falando que você gosta de muita coisa. Você não gosta de futebol? Você não gosta de jogar bola? Meu Deus do céu. Eu te perguntei. Jogar bola eu não nasci para isso. Até porque, olha meu tamanho, parece um boneco de Olinda, né? Você tá mais para jogador de vôlei, né? Mas eu sou corintiano, adoro meu filho roxo. Eu sabia que você não tinha. Nem tudo era perfeito, né? Não. E tem o porquê. Silvio Santos, né? Corinthians, tem esse amor maior, essa nação. E quando você vai no campo, você entende. Eu gosto de me arrepiar. Então, quando eu tenho oportunidade, eu vou, me arrepio. Mas eu sou aquele que não assiste todos os jogos, não. Tá? Mas na final contra nós, você vai assistir, né? Contra o Flamengo. Não, eu vou comemorar. Né? Eu não só assisti, como comemorar. Tá bom. O mais importante de estar envolvido, de você valorizar mesmo essa vontade de querer vencer, de o cara dar o máximo. Então, meu filho ama futebol. Eu vou fazer uma viagem agora, fazer o tour de futebol na Europa com ele. Ele também é corintiano. Corintiano roxo. E as pessoas ficam zoando ele, né? Porque ele é loirinho do olho claro, fica falando assim, ih, corintiano nunca. É São Paulino, aquelas piadinhas que falam e tal, né? E o seu menino gosta muito de ir ao estádio? Ele quer ir toda semana. Eu falo para ele, pode parar. Não é assim que funciona. Até porque, onde eu moro em São Paulo para ir, eu não estou de semana, mas de final de semana mesmo assim, no Itaquerão, é complicado. Mas ele ama. O tio é corintiano roxo, o avô é corintiano roxo. Então ele assiste semanalmente. Toda semana do jogo Corinthians, se eu não estou lá, ele vai na casa do vô assistir com o vô. Ele pega o álbum. Ele conhece jogadores do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Ele senta no meu lado e começa a falar, pai, se você fosse escalar tudo, eu sou péssimo nisso. Eu gosto do meu time, eu gosto do Corinthians, mas eu não sou do mundo do futebol de discutir jogador, isso e aquilo. Eu amo e vibro com o Corinthians e com o meu Brasil, que eu faço. Agora chega a época da Copa do Mundo, tem bolão. O meu pai sempre brinca comigo, você não vai colocar o Brasil campeão. Eu não consigo. Para mim, todo bolão, o Brasil tem que ser campeão. Marcos, infelizmente a nossa entrevista que está realmente muito boa, está chegando ao fim. Eu só tenho que te desejar mais sucesso e mais 5 anos aqui na grade de programação da Band Paulista. Parabéns, sucesso pelo DNA. Eu que agradeço a Band, minha casa, que me acolhe e que Deus possa me dar muita saúde e permitir para que eu esteja com vocês muitos e muitos anos, levando aí assunto importante, leve e que façam as pessoas se inspirar sempre. Um grande beijo e abraço a todos vocês que sempre curtem aí o DNA. E para você que esteve acompanhando aqui o DNA, nessa entrevista mais do que especial com o Marcos Scaldelay, o DNA que completou aí 5 anos na grade de programação na tela da Band Paulista. Muito obrigado pela sua companhia. Final de semana que vem tem mais DNA, claro. Um abraço. Tchau.